Boa noite, irmãos. Boa noite. Mais uma graça que Deus nos dá e chegamos até a sua casa. E domingo passado nós falamos sobre o dever do marido amar a esposa, sobre a unidade do casamento, sobre algo que o marido deveria atingir para cumprir o propósito de Deus nesse objetivo de amar a sua esposa. Mas durante a semana eu decidi falar do amor de uma forma mais abrangente. Eu vou ainda falar de alguns objetivos a esposa tem que atingir para ela cumprir o seu dever na família e no casamento. Mas eu quero começar hoje um estudo do livro chamado Cântico dos Cânticos de Salomão. Ele exalta o amor no casamento, no matrimônio. Ele tem muitas lições, profundas lições sobre como deveria funcionar o relacionamento entre marido e mulher. Aí você diz, mas eu já sou viúva, ou viúvo, ou separado, eu não tenho, como eu vou aplicar o livro de Cantares à minha vida? Veja bem, o livro de Cântico dos Cânticos, ele tem duas possíveis interpretações. Uma é literal, aplicando ao amor entre marido e mulher, ao amor físico, a esse amor que envolve o sexo dentro do estado de casamento. E o livro de Cantares é visto como o esposo no Velho Testamento sendo Deus e Israel, cada crente, como sendo a esposa, que é alguém casado com Deus, a relação entre Deus e Israel. E no Novo Testamento a Bíblia diz claramente que Jesus Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Então tem uma aplicação espiritual. Esse livro ele poderá ter instruções para todas as pessoas, sem importar a sua situação matrimonial, o seu estado civil. Então, ele é riquíssimo. Na realidade, ele está naquela parte da Bíblia chamada como da poesia hebraica. Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. É a poesia hebraica que não é baseada em simetria ou rima no final, mas sim em paralelismos, onde uma frase tem uma paralela que a confirma ou é o seu oposto. Mas eu escolhi como texto-chave esse mistério do amor no casamento, a beleza, o poder do amor no casamento. Eu escolhi o texto lá em Cântico dos Cânticos. Você vai saber por que no hebraico ele é chamado de Cântico dos Cânticos. Ou seja, ele está acima de todos os cânticos. O Salomão escreveu 1005 cânticos, e esse é o Cântico dos Cânticos. Olha o que esse texto diz: põe como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. E se você o versículo 7
ele diz o seguinte: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa, toda a sua riqueza, por esse amor, certamente a desprezaria. Então você nota que o amor não pode ser comprado, não pode ser trocado. Esse amor conjugal, exaltado aqui em Cântico dos Cânticos, o mais belo e profundo dos cânticos, por assim dizer, ele exalta o amor no matrimônio. Um paralelo dele no Novo Testamento está em Efésios capítulo 5, 25 e 28. Lá diz: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Então há um paralelo do amor entre marido e mulher, entre o amor de Cristo à igreja. E aqui diz que a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou, morreu pela igreja, assim como o marido deve morrer pela esposa que for preciso. E por que foi que Cristo se entregou disso? Para santificar a igreja, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e repreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está descrevendo a natureza forte, profunda desse amor, que é tão forte quanto a morte. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajude a entender essa dimensão do amor entre marido e mulher e entre nós, o Senhor Jesus Cristo. Isso eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, qual é o propósito da nossa mensagem? Mostrar que o amor é a coisa mais importante da vida e a coisa mais importante no casamento. Por isso que os cônjuges deveriam fazer tudo para não deixar a chama do amor se apagar, esfriar. Assim como nós devemos fazer tudo para que a chama do nosso amor por Deus e por Jesus Cristo também não venha se apagar. O amor, então, é a coisa mais importante da vida. Tanto que o apóstolo Paulo diz: não importa o que você faça, se não for por amor, não vale nada. O grandioso mistério do amor é visto no fato de que Deus é definido como amor. Quem é Deus? A vida de Deus é luz. Mas diz claramente que o amor é personificado no próprio Deus. Deus é amor. E toda a revelação que Deus deu na Bíblia se resume numa palavra: amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Amar a Deus com todas as faculdades e recursos e forças pessoais e amar ao próximo como a si mesmo. Por isso o amor é a coisa mais importante da vida. Também veremos este amor misterioso, quase que invisível, quase que não dá para você descrever o que ele realmente é. Esse amor que o rei Salomão, um dos homens mais sábios, ou talvez o homem mais sábio já teve nesse mundo, procura descrever em poesia, em cânticos, nesse livro que é o Cântico dos Cânticos. O maior cântico e o mais belo cântico feito sobre o casamento e a importância e mistério do amor conjugal. Esse amor, que pode ter um sentido literal, como eu falei, entre homem e mulher, mas também pode ter um sentido espiritual, da união mística espiritual entre Deus e o adorador, entre Cristo e sua igreja. Então, o propósito aqui é ajudar cada crente
a sondar o seu coração. O que é que me move? O que me move é o amor? O que eu faço é por amor? Eu amo realmente a Deus, eu amo realmente as pessoas, e se eu sou casado, eu amo a pessoa com quem eu casei, o meu cônjuge, na profundidade, na dimensão, na grandeza, o que eu deveria amar. Vamos aprofundar isso. Introduzindo o livro de Cantares, é um livro muito complexo. Hoje, convidando um cidadão para assistir essa mensagem, ele disse: muito bem, esse livro de Cantares, você quase não escuta mensagens sobre ele. Os pastores têm medo de falar sobre ele, porque na realidade é uma coleção de cânticos que eles não estão numa ordem cronológica e didática. Ele é composto por personagens históricos reais e que eles mostram as etapas do amor. Etapas que devem ser respeitadas, não atropeladas, porque uma vez atropeladas, tragédias ocorrem. 1 Reis 4, 32 e 34 está escrito que Salomão escreveu 3.000 provérbios e foram seus cantos 1.005. Mas dos seus cantos, das suas poesias para serem cantadas, a mais importante recebeu o nome no hebraico de Cântico dos Cantos. São 8 capítulos de poesia hebraica. Falei que há muitas interpretações, porém 2 são básicas. A interpretação literal, que examina os aspectos práticos da relação conjugal, marital, sexual entre um homem e uma mulher, e uma interpretação espiritual, onde Deus é o marido. No Velho Testamento, Deus dizia para Israel: Deus é o teu marido. Em um dos estudos da Carmita aqui para a Sociedade de Senhoras, ela disse que disse para a cliente dela que ela tinha 2 maridos. E a cliente se surpreendeu. 2 maridos, Carmita? Sim. O primeiro eu me casei quando tinha 14 anos. Com 14 anos ele já foi casado. Eu casei com Deus. Quando eu me converti a Jesus, Deus passou a ser meu marido. Esse é meu primeiro marido. E com 21 anos eu casei com José Laércio, meu segundo marido. Então, seguindo o raciocínio da irmã Carmita, até os homens têm marido. Eu tenho uma esposa, que é a dona Carmita, e um marido, que é Deus. São as 2 interpretações, não só possíveis, mas entre outras. Embora esse assunto do amor aqui em Cantares eles sejam tratados conforme os elementos de natureza sexual, até com descrições eróticas, tanto que para nós, hoje, na nossa época, nós não vemos aquilo com uma carga tão erótica, porque usa figuras que naquela época eles entendiam como uma descrição de relacionamento sexual. Tanto que o judeu só permitia outro judeu ler Cantares depois que ele completasse 30 anos. Agora, isso é um exagero, né? Mas só para dizer a você que uma das razões porque alguns temem se aproximar do livro de Cantares é não entender essas figuras, essa linguagem.
Portanto, embora o tema seja tratado com fortes elementos de natureza sexual, o que aparece como o tema maior é o amor, na sua grandeza, no seu mistério, na sua beleza. O verdadeiro amor entre homem e mulher, que você vê muito no mundo de hoje, que foi pervertido e corrompido. O erotismo de hoje é completamente pervertido. A sexualidade, a sensualidade foi contaminada, foi bestializada de tal maneira, foi banalizada. O relacionamento sexual se tornou uma coisa desprezível aos olhos da própria civilização pervertida da nossa época. Fazer sexo passou-se algo banal, ocasional. Eu decidi que eu vou assistir poucas séries e filmes que não sejam de natureza bíblica. Eu estava assistindo uma série de ficção científica e uma moça conheceu um rapaz e iam caminhando, e sem conhecer direito o rapaz, ela simplesmente perguntou: você quer fazer sexo comigo? Assim como fazer sexo fosse: você quer tomar um café? Eu digo: rapaz, olha, eu vou gastar meu tempo com coisa mais produtiva. Então você nota a banalização. Eles dizem que fazer sexo é fazer amor, mas só que for um amor do campo, porque quando você examina a beleza do amor que está aqui no livro de Canto dos Cânticos, você vê que poucos estão vivenciando esse amor, tanto antes como no ato do casamento quanto durante. Entre todos os livros da Bíblia, essa coleção de canções, de cantos de amor, de poesia sobre amor, mostra e celebra as alegrias de um amor físico, profundo, íntimo, realizador e aprovado por Deus. A mensagem sempre relevante que esse livro traz é que o sexo é um dom de Deus, é um presente de Deus, é puro, não é sujo. Deus deu para ser desfrutado, gozado com alegria e realização, porém somente dentro do estado de casamento. Deus diz que a cama pura e sem mácula do matrimônio Ele honra e respeita, mas a cama da fornicação, do sexo sem casamento dos solteiros, ou do adultério dos casados que pulam a cerca, Ele diz que vai julgar. A Bíblia diz que eles têm um machado acima da sua cabeça, como o boi que vai para o matador. Embora a sociedade banalize a prática sexual, a Bíblia diz que ela é uma prática mortal. Mortal para aqueles que não veem o ato sexual como um presente de Deus exclusivo para os casados. Portanto, a mensagem desse livro é que o sexo é bom. Está aí para aquelas coisas que quando Deus criou homem e mulher, no final ele disse que tudo que Deus criou é bom. E aqui em Cantares, em Cânticos, o amor sexual é retratado em cores muito positivas, como um presente maravilhoso de Deus e para desfrute exclusivo do santo matrimônio. Esse amor sexual puro e presente maravilhoso de Deus para os casados contrasta, como nós já falamos aqui, com o que o diabo e o mundo fizeram para perverter o erotismo e a atividade sexual. Essa coleção de poesias hebraicas, em estilo hebraico,
nós já falamos que ela não se baseia em rima, mas em paralelismo explicativos. Uma palavra que é bem chave, aí tem muitas palavras-chave, é a palavra amado, que é muito usada pela esposa, a Sulamita, para descrever a relação de profunda intimidade, de entrega completa entre ela, primeiramente, o seu futuro marido e depois o seu marido. Em Cantos 6:3, ela já está casada e ela diz: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então esse amor matrimonial, ele causa uma pertença, um pertencimento exclusivista. Eu sou do meu amado e de mais ninguém. Ela é a minha amada e de mais ninguém. Então esse amor dos cônjuges é tão profundo e um vínculo tão forte que a separação é muito dolorosa. Nós vamos ver que o livro aqui vai se dividir em duas partes. Na primeira parte, vai fazer uma apresentação dos personagens. Um pastor de ovelha, uma camponesa que cuida de uma vinha, de um vinhedo, e o rei Salomão. Aí você diz: quem é o noivo, quem é o esposo aqui? É um pastor de ovelhas ou é Salomão? E esse Salomão fala de um amor tão puro, mas é dito que Salomão, uma época da vida dele, ele se perdeu. Ele teve um monte de mulheres e perverteu mesmo, se corrompeu. Nós vamos ver que a vida de Salomão é dividida em 3 períodos. Então, o autor de Canto dos Cantos é revelado logo no primeiro versículo do capítulo 1. Canto dos Cantos, que é de Salomão. E esse livro é um dos 5 Megilot, que é a palavra hebraica para pergaminho, que eram lidos anualmente pelos judeus no 8º dia da Páscoa. Os outros Megilotes, ou pergaminhos, que eram lidos no 8º dia da Páscoa, era Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Ou seja, os judeus, eles queriam anualmente ler esse livro para relembrar o valor e a importância do amor, tanto no sentido conjugal como de Jeová, como o marido espiritual. A data é o século X, durante o reinado de Salomão, que vai de 971 a 931 a.C. E como eu falei, a vida de Salomão é dividida em 3 períodos. Nós vamos dar uma introdução a Cantos, nós vamos continuar nos outros domingos. Você vai ver a importância disso. Então, a primeira parte da vida de Salomão faz parte da sua juventude, quando ele orientou sua vida pela sabedoria. Foi nessa época em que ele estava vivendo fiel a Deus, comprometido com Deus, que ele escreveu. O Espírito Santo deu essa revelação a ele do mistério do amor. Eclesiastes 7:25 fala dessa primeira fase da vida de Salomão. Ele disse: eu apliquei o meu coração para saber, inquirir, buscar sabedoria e a razão das coisas. E no livro de Cantos ele procura saber as razões do amor, o sentido, a sabedoria sobre o amor. Portanto, Cantos é a sabedoria sobre o amor e o amor conjugal. E nessa época ele vivia o que estava em Cantos. A segunda parte, ele mesmo vai revelar em Eclesiastes, é quando ele se desvia da sabedoria de Deus e faz tudo ao contrário do que ensinou em Cantos. Foi onde ele podia aprender o seu reino, a sua família,
Ele se torna um depravado sexual, casa com muitas mulheres e até se torna um idólatra por conta das mulheres. Meu Reis 11:3 diz que esse homem que escreveu Cânticos, ele tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então ele diz, como é que um homem desse pode ter escrevido Cânticos? Ele escreveu quando estava fiel a Deus. Quando ele se preparou, começou a perder as coisas, e vem a terceira parte, quando ele volta ao juízo, quando ele cria vergonha, quando ele vê tudo se acabando, tudo se quebrando, aí você vê a terceira fase, é quando ele se arrepende, é quando ele diz, de tudo que se tem ouvido, o fim ou a finalidade é teme a Deus, leva a Deus a sério, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, você agora entende porque foi de Salomão quando ele escreveu esse livro. Deus não ia usar um declarado para escrever uma coisa linda dessa. Aqui os personagens falam de uma sulamita, que é a esposa. Alguns acham que ela foi a primeira esposa dele, na época em que ele ainda era fiel a Deus, e que ela possivelmente foi Naamá, aquelas 1000 mulheres. Ele teve uma primeira esposa que o nome foi Naamá. Mas eu não acredito que foi Naamá, porque diz que a Naamá é uma amonita. Fica difícil, não tem como a gente saber. Indo para a interpretação literal primeiramente, os personagens históricos. Aqui apresenta um pastor de ovelhas e uma camponesa, uma agricultora que cuida de vinhas. E apresenta o rei. Como é que se encaixa? Ela diz aqui, Cantares 1:5, ela diz, eu sou morena. Literalmente, eu sou preta. E no caso aqui, ela está dizendo que é preta não porque ela tinha a cor dos negros. Ela vai explicar, ela passava tanto tempo no campo que o sol queimou a pele dela e ficou escura. Ela diz, eu sou morena, mas agradável. Ó filho de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhei para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram para guarda de vinhas. A vinha que me pertence não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Ela está dizendo que a pessoa que ela se apaixonou, que ela ama, é um pastor de ovelhas. Então, como é que Salomão é o rei e ao mesmo tempo um pastor de ovelhas? Uma das interpretações possíveis é que Salomão, como era um dos mais ricos da época, ele tinha vinhas através de Israel. E ele, algumas vezes, ele ia visitar essas vinhas disfarçado, como um homem comum. E subindo lá para os lados da Galiléia, lá para os lados do Líbano, onde tem os vinhedos mais bonitos, ele encontra aquela camponesa maravilhosa, era muito linda, e ele se apaixona por ela e não revela que é o rei. E ele fica voltando a visitar aquela vinha para ver se conquista aquela camponesa. E de fato ela acaba
se apaixonando por ele. Só depois é que ele vai revelar que é o rei. É uma possibilidade. Quando eu estou trabalhando no canto dos cantos, algumas coisas ficam muito na imaginação. Como é que o marido da Sulamita vai ser ao mesmo tempo um pastor de ovelhas e o rei? Então ela pergunta para ele, né? Ele aparece lá. Onde é que você apacenta o seu rebanho? Então os personagens são literais. Um pastor de ovelhas, uma camponesa que cuida de mim. O Salomão pode ser ao mesmo tempo o rei e o pastor, ou ele pode ser um pastor local. A Sulamita conhecia realmente um pastor de ovelha que ela amava, e o pastor amava ela. E o rei, visitando a vinha, ficou impressionado com ela e pediu ela em casamento. Nós vamos ver que ela diz aqui que o amor dela pelo amado dela, ela não vende por nada. E ela rejeita Salomão. Possibilidades. Então, se existia um pastor realmente, um pastor literal, faz sentido que diz Cantares 8:7, diz: as muitas águas não podem apagar esse amor, ou seja, as dificuldades, os empecilhos, nem os rios afogados. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, é como se o Salomão, se for o caso, para poder tirá-la do pastor, o Salomão prometesse o reino dele para ela. E aqui é dito: ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, certamente o desprezaria. Então tem as duas possibilidades. Tem a possibilidade de ter havido um pastor de ovelha literal, a Sulamita é literal, o Salomão é literal, ou o Salomão se disfarçou de pastor e depois revelou, ou então ele foi rejeitado pela Sulamita. Qual dos dois me interessa? Me interessa aqui dizer que o amor é tão forte que não pode ser comprado por dinheiro. Então, começando com a interpretação literal. O texto fala claramente de pessoas, de lugares, de eventos e descrições literais, e fala literalmente do relacionamento físico, conjugal e sexual de um casal no matrimônio. É o que sugere uma leitura natural do texto. Como eu falei, existe a interpretação alegórica, figurada, interpretando cantos como o amor de Deus por Israel, o amor de Deus pela igreja ou o amor de Deus pelo crente individual. Eu também coloco aqui o que eu estou chamando, nas minhas pesquisas sobre Cantares, eu não vi, mas estou colocando a interpretação da ética divina nas relações humanas, que enfatiza a supremacia do amor em todas as relações, seja com o homem, seja com Deus. Ou seja, ela ultrapassa os aspectos tanto literal quanto metafórico. As duas partes que mais se destacam quanto ao amor no Velho Testamento é Canto dos Cantos, o livro que mais destaca o amor, e no Novo Testamento é o primeiro capítulo de Coríntios, capítulo 3, que diz que sem amor tudo que eu fizer perdido. Nem que eu dê meu corpo a ser queimado, vai ser perdido. Todo o livro de Canto então gira em torno desse amor supremo, quer a Deus, quer ao marido e a mulher, de modo, pensando no aspecto físico do matrimônio,
A beleza, prazer e propósito da experiência sexual do casamento não é basicamente o sexo em si mesmo, mas essa beleza, esse prazer do sexo, ele aponta ou indica uma dimensão maior da intimidade, que é de caráter espiritual. Somente um casal verdadeiramente unido espiritualmente, ele vai ter verdadeiro prazer. Por isso que o Hippomédito, que é um filósofo contemporâneo, ele diz que o orgasmo da nossa época é frustrado. As pessoas fazem sexo e não têm prazer nenhum. São frustradas, por isso que vão para as drogas, por isso que vão para todo tipo de relacionamento alternativo de sexo, porque tira a dimensão espiritual. Dentro dessa temática, o pastor Gary Collins, escritor de um grandioso livro chamado Casamento Sagrado, inclusive o Israel está com as duas fotos, eu queria que você me desse me trouxesse uma por conta dos casais de quinta. Ele escreveu o segundo livro que eu também tenho, mas não tive a oportunidade de ler todo, mas pelo menos na capa diz: um amor para toda a vida. E abaixo do título coloca a frase: descobrindo como a intimidade com Deus sopra a paixão em seu casamento. Vou repetir: descobrindo como a intimidade com Deus, quanto mais próximo de Deus, mais paixão você terá no seu casamento. Não é interessante? Por que é que as pessoas que vivem sem Deus, seu sexo é frustrado? Porque ele não tem Deus. De modo que uma profunda intimidade conjugal só é possível para aqueles que têm também uma real e profunda intimidade e ligação espiritual com Deus e um com o outro. O filósofo Agostinho disse que a busca da humanidade por dinheiro, sexo, poder e fama, de fato é a busca. Quando eles estão buscando essas coisas, estão buscando o bem, estão buscando paz e segurança. Porém, essas coisas só são encontradas em Deus. Nem sem pensar, eles estão buscando Deus quando estão buscando sexo, quando estão buscando dinheiro, quando estão buscando segurança. Por isso que ele disse que você vai encontrar a paz na sua vida quando encontrar Deus. Então, o enredo foi a história por trás do livro, né? Nós vimos a possibilidade do rei Salomão ter ido visitar a sua amiga, a sua vinha disfarçada, ou existia realmente aquele pastor lá. O local provável daquele vinhedo onde a sua amiga vivia era ao pé das montanhas do Líbano, uma parte mais ao norte da Galileia. E aquele pastor, Salomão, voltou várias vezes ao local para encontrar sua amiga, buscando conquistá-la. Crendo que foi Salomão, eu creio que foi Salomão pede que a sua amiga case com ele. A sua amiga leva a sério o pedido, preocupa-se se ela realmente o ama, se era a vida que ela ia querer ter, no caso, como rainha em um palácio. Ela era livre na sua vida campestre. Então, depois de refletir o assunto, ela aceita casar-se com o pastor rei, até porque também já o amava. Continuando, aqui nós iremos para o capítulo 4. Pegue sua Bíblia e vai para o capítulo 4. Como eu falei, não está escrito uma ordem cronológica. Se você quer ver o casamento,
você vai ver no capítulo 3, de 6 a 11, quando Salomão faz todo um cortejo real para a cerimônia do seu casamento. Que é descrito aqui, vamos para o 3, 6 a 11. Diz: quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumo, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Eis é a liteira de Salomão, um palanquim que ele fez. 70 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espada, destes na guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores dos túmulos. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano, fez as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura, o interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Saíram ao filho desse ano contemplar ao rei Salomão com a coroa com que o coroou sua mãe no dia do seu desposório, no dia do casamento. Dia do casamento dele e no dia do júbilo do seu coração. Então aconteceu o casamento. A partir do versículo 4 vai descrever a noite de núpcias, literalmente vai descrever a lua de mel do casal. Escreve de forma poética, com detalhes fortemente eróticos. Então, uma dica importante: você nota que Salomão, ele vai fazer uma abordagem agora, aquela que já é sua esposa, que serve de uma dica para os maridos. Ele começa não preocupado com seus desejos e sua vontade. Ele se preocupa em elogiar a beleza e pecado da sua noiva. O marido, então, nesse momento, contempla sua noiva e diz: como você é linda, como você é maravilhosa. Então, começa a descrever em detalhes essa beleza. Então, veja aqui a poesia, um noivo que pela primeira vez está vendo a sua noiva despida. Olha o que ele diz. E um ponto importante é que o noivo não pode vê-la até que ela voluntariamente deseje se encontrar completamente, se entregar completamente a ele. A decisão de se entregar completamente a ele deve ser tomada por ela. Então ele exalta a beleza dela. Está no leito matrimonial. Ele esperou pacientemente para tê-la, mas ele não fica afobado. Ele a chama de minha companheira, que agora não é mais a noiva, ele a chama de amiga, de amante, de parte da sua alma. Lendo então, veja, abra aí para Cantares, capítulo 1 em diante, diz: eis que és formosa, no hebraico, e a fé. Eis que você é muito linda, meu amor. Eis que és formosa, novamente. Eis que você é muito linda. Ele está deslumbrado. E então ele vai falar 7 detalhes dela. Ele vai falar sobre os olhos dela, sobre o cabelo dela, sobre os dentes dela, sobre os lábios dela, sobre a testa dela, sobre o pescoço dela e sobre o seio dela. São 7 características físicas dela. Isso aqui é uma coisa importante para o marido. Você já elogiou a beleza da sua esposa, dos seus olhos, dos seus dentes, dos seus lábios, do seu pescoço? Olha aqui como é descrito isso. Veja bem, isso tem um caráter espiritual também. Era lido no 8º dia da Páscoa para todo o povo de Israel. Ele diz: eis que és formosa, linda, linda demais, meu amor.
És formosa, os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como rebanho de cabras que passam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas torceadas que sobem do lavador, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlata, vermelho, e o teu falar é agradável. A tua fronte é como um pedaço de romã entre os teus cabelos. O teu pescoço é como a torre de Davi edificada para pendurar armas, e o escudo espelho dela, todos broquéis de poderosos. Os teus seios, os teus peitos são como 2 filhos gêmeos da gazela, que se apacenta entre os lírios. Então, ele faz descrição de 7 coisas da beleza deslumbrante da Sulamita. Do versículo 6 em diante, agora que ele vai pensar no prazer dele, até que reflete o dia, e fujam as sombras, que é o monte da mirra e a aldeia do incenso. E ele continua: tu és toda formosa, meu amor. Esse meu amor aí no hebraico é minha companheira, amiga minha querida, íntimo amante. Para que você entenda o sentido dessas 7 partes que ele destaca na beleza da Sulamita, ele começa pelo olho. Ele diz: os teus olhos são como das pombas, ou seja, comunica vivacidade, ao mesmo tempo timidez e inacessibilidade. E as pombas eram vistas nas brechas das penhas, naquele tempo, né? Ou seja, antes ele não tinha acesso à visão do corpo dela. Até a cara dela era coberta com um véu. Então, ele fala do cabelo. Teu cabelo é como rebanho de cabras. Aqui fala de movimento cintilante de vida. E os dentes? Ele diz: os teus dentes são como rebanho de ovelhas tosquiados. Ou seja, eram dentes perfeitos, simétricos, e principalmente tinha todos os dentes. Naquela época não tinha médico formado em odontologia. Naquela época a maioria das pessoas, uma camponesa, devia faltar vários dentes, e talvez uma parte fossem cariados. Mas essa Sulamita aqui diz: que dente maravilhoso. Eu e Carmita assistimos um filme em que as mães é que escolhiam as esposas para os filhos, e um quesito deles: mãe, olha os dentes dela, não me traga aqui uma com dente feio ou podre. Então aqui você nota que ele diz: olha, os seus dentes são como cordeiros tosquiados, ou seja, limpos, branquinhos e completos. Ele diz: os seus lábios, os teus lábios são como um fio de escarlate, e a tua boca é linda. Ele elogia seus lábios encantadores, expressando o seu desejo de beijá-los, mas ele se contém. Ele está dizendo para ela que sua boca é desejável e gostaria de possuí-la. Inclusive, eu lembro que o pastor Tomé disse que os lábios são como uma espécie de órgão sexual secundário. Só se deve beijar uma mulher se você é casado com ela, como diz o velho ditado: quando beija na boca, limpa em cima e atende embaixo. Então não tem como você beijar na boca inocentemente. Beijo na boca é início de relacionamento sexual. E ele fala da testa dela. Ele diz: a sua fronte, a sua testa é qual um pedaço de romã. Agora o véu foi tirado e ele vê a beleza
da testa dela e o pescoço. Você nota que ele começa de cima para baixo. Olhos, cabelos. Agora ele está no pescoço. O teu pescoço é como a torre de Davi. Ou seja, era bem formado, com fileiras de pedras, né, de uma torre, e lá eram pendurados escudos. O que se dá para aprender daqui é uma imagem de força e confiança. Ela tinha um porte real, não vulgar. Claramente, essa mulher não era uma mulher fácil, de fácil conquista por qualquer um que aparecesse. Não foi fácil para o pastor ou Salomão conquistar ela. Ela não é uma mulher vulgar que vivia provocando os homens como as mulheres hoje com o seu corpo, né? Eu vi uma mulher preocupada, né? Porque deixa pra lá. Então, em Cantares 2,7 diz: conjunte, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas de serva do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Ou seja, ela sabia se conter, ela sabia esperar o tempo certo para dar e receber. Lembra que compara o pescoço dela à torre de Davi. E ela diz que se continha, ela não queria precipitar as coisas. Interessante, aqui tem uma verdade muito importante acerca dos homens. O valor que o homem dá para a mulher, a admiração e desejo do homem pela mulher, decorre em parte do fato que ele não pode tê-la de modo fácil e leviano. Ele precisa conquistá-la. Então ele fala com muita ternura para essa mulher, esperando que um dia ela lhe dê amor sem ser pela força. As palavras dele indicam respeito pela forma como ela se comporta, sem usar a sua formosura para seduzir. Ela não é fraca em sua beleza, mas muito forte. E então ele desce agora no pescoço para a seguinte parte dos seios. Ele diz: os seus dois seios são como dois filhos gêmeos da gazela que se apacentam entre os lírios. Ou seja, ambos os seios agora descobertos pela primeira vez, diante de seus olhos, mostram beleza e promessa de prazer e vida. Por quê? Lembra que os seios é que produzem leite e que sustentam a vida do bebê. Então, para o homem, seus seios são dos pontos focais mais importantes da sexualidade. É como se dissesse para ela: Sulamita, teus seios são graciosos, brilhantes e brincalhões. Sua textura é suave, são convites para acariciar e dar carinho, mas ele ainda se contém. A Bíblia fala muito de seios, fala de seios na Bíblia. Fala dos seios como doadores de leite e da vida e da fertilidade. Também são vistos como objetos que atraem sexualmente, por isso que a mulher deve cobrir os seus seios. A mulher deve tomar cuidado com os decotes. Eles representam a parte da fêmea da mulher que aos olhos do seu amante combina beleza, graça, fertilidade e juventude. Então, a partir do versículo 6, você nota que o foco era ela. Ele preocupado em agradar ela, em exaltar a sua beleza, em confirmar para ela que ele a apreciava em máximo grau, que ela era importante. Você nota que ela começa com timidez: olha, não me julgue mal por eu estar morena, por eu estar com a pele queimada. Ela tinha dúvida se ele realmente se agradava dela. Então, depois que ele dá esse show aqui,
contemplando a beleza dela, e elogiando e exaltando, ela está certa, ele me ama mesmo, ele me dá valor, ele me aprecia. Eu sou importante para ele. É dito que uma das maiores necessidades da mulher é se sentir importante para o seu homem. Uma das maiores necessidades da esposa é ser valorizada pelo seu esposo. Não importa se o homem dá ouro, prata, carros para a mulher. Se ele não mostra que a valoriza, ela se sente infeliz e frustrada. Então, depois de mostrar total apreço, carinho respeitoso por ela, então agora ele expressa o seu desejo sexual. Ele diz: até que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Portanto, ele agora não vai ficar mais só na conversa. Ele vai partir para a ação de um amante com a sua mulher. É como se o macho tenha alegremente elogiado quase cada parte do corpo de sua amada. Lembra de 7, na Bíblia, o mundo da perfeição, ele elogiou 7 partes. Agora ele está pronto, ele sabe que ela está certa do seu amor, e ela está pronta a se entregar pessoalmente dele. E então, depois ele vai continuar falando de vários cheiros, aromas, avassaladores, especiarias, que falam como ele está cheio de desejo. Agora, o nosso tempo está quase acabando e temos tanta coisa boa aqui, mas nós vamos continuar no próximo domingo. No próximo domingo. O que é que nós temos aprendido acerca do amor em Cantares? Que o amor tem o tempo certo de dar e o tempo certo de receber. Que em um clima de amor não há lugar para se tomar força. Que entre um casal deve haver um clima de conquista. Nós vamos ver aqui, no próximo domingo, que assim como o esposo descreveu e valorizou a esposa também vai descrever o marido, vai elogiar o marido. Isso de forma respeitosa, de forma íntima e até erótica, mas estão casados. Então é muito importante para o amor no casamento que haja essa decisão. Eu vou esperar o tempo certo para cada coisa. Eu vou respeitar o tempo do meu parceiro, da minha parceira. Eu vou excluir da minha agenda conseguir as coisas na base da ameaça, na base da violência. Tudo será feito na base da conquista. Tudo será feito com amor respeitoso, amor caliente, né? Amor quente. Você vai ver que o noivo, diante da visão da esposa, já está preparado para a ação, mas ele se conteve. Ele esperou o tempo certo. Ela também diz que espera o tempo certo. Então há um tempo para cada coisa, mas o fundamental é que se decida
que as decisões serão norteadas por esse amor que dá. O marido, antes de querer receber, de querer cobrar, ele deu afeto, ele deu carinho, ele deu apreciação, ele tirou toda a dúvida que ela tinha sobre se era ou não importante para ele fez todo o esforço para convencê-la de que ela era importante para ele. Do mesmo jeito, nós vamos ver depois que a esposa, ela vai fazer a parte dela para mostrar sua apreciação, seu respeito, seu carinho pelo seu marido. Lembra que lá em Efésios diz que Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Então amar antes de receber, é dar, é se sacrificar. Diz lá que Cristo deu sua vida pela igreja para santificar. Santificar é abençoar, é fazer todo o bem que uma pessoa precisa. Então, antes de ele pensar no bem próprio, ele pensou no bem da esposa, fazê-la se sentir confortável, apreciada, amada, importante. E uma esposa que se sente amada, apreciada, importante, ela está pronta também a dar a vida pelo seu homem. Eu conheço casos em que foram matar um homem e a mulher se colocou na frente e tomou os tiros. Ela não morreu. Porque quando o cara começou, deu o primeiro tiro e viu que não tinha acertado o camarada, tinha acertado ela, porque ela se colocou na frente. Então, esse amor que pensa em dar, em sacrificar, em abençoar, em santificar, em fazer com que o outro agradeça a Deus por ter recebido aquele presente. Ter o marido como um presente de Deus e a mulher, e o marido ter a mulher como um presente de Deus. Nosso tempo acabou, nós vamos orar. Eu espero que tenhamos tirado lições importantes, profundas e práticas sobre o amor mostrado em Canto de Salomão. Espero que o casalzinho aí volte no próximo domingo, para a gente continuar aprendendo sobre amor. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite.